Oi pessoal, tudo bem? Sou Marcos Vinícius Santos, analista de risco, investidor e assessor de investimentos, né? Hoje a gente vai estar falando um pouco, né, contando para vocês sobre a Previdência, né, e sobre o fundo 157, né? Como eu falo para vocês, né, direto, o Brasil era para ser um país de primeiro mundo, né? O pobre talvez não acredite, mas é só pesquisar, né? Na época, antes de 1967, né, o, a Previdência ela era destinada, né, a empresas ferroviárias, né, que eram, bem dizer, escravos na época, né? E em 1967 foi criado um fundo chamado 157, né? Um decreto, né, que possibilitava ao pobre, como nós, né, pegar uma parte do imposto de renda e comprar ações, né? Isso é, nos dava a chance de entrar no movimento acionário, né? E nos incentivava também, né? Para quem não sabe, uma aplicação com 10 anos de aplicação, né, em uma empresa e um projeto legal, você consegue uma aposentadoria muito boa. Pelo menos de 2 a 3 salários mínimos. Entendeu? Isso é no mínimo com 10 anos. Entendeu? Então, com, com um aporte aí tipo 2,50, R$ 5 por mês, você consegue pelo menos 3 salários. Agora, se você aporta aí pelo menos aí uns 200, R$ 250 por 10 anos, nossa senhora, você pega 10 salários mínimo, no mínimo. Tem empresas aí que pagam 8%, entende? De retorno, né? 8% de retorno. Tipo, e tem empresas de rentabilidade que rendem 96%, 86%, entendeu? Então existem empresas de multiplicação, existem empresas de que você vai viver da sua renda ali pro resto da vida com, com o seu patrimônio protegido, entendeu? Vai viver com ele protegido e com a renda dele com 8% de renda ao mês. Enquanto a poupança está te dando 0,5%, né? Um fundo imobiliário é bom, mas não é tão bom. Te dá de 1 a 1,5% o fundo imobiliário. É mais ou menos o rendimento de um tesouro nacional quando a gente está na crise, né? Só que variável, né? Então, a melhor coisa hoje para ganhar dinheiro são as ações. Não existe coisa melhor, entendeu? Igual Taurus, hoje está dando 8%, né? A Prio, que eu já recomendei para vocês no vídeo, né? Empresa de multiplicação de patrimônio violenta, né? Tá dando rentabilidade de mais de 10.000% a um ano. Um ano não, 10 anos. 10.000%, 10 anos, entendeu? E se você coloca R$ 1.000, lá em 5 anos está virando 28 mil, entende? Então é muita coisa, né? Então, aí esse decreto 157, né, possibilitava a gente entrar no movimento acionário, né? E na época, os pobres todos investindo, né? Todo mundo investindo. E o pessoal começou a subir de nível, entendeu? Isso assustou quanto o bancário, quanto o governo, né? Que na época, né, eles não achavam que ia acontecer isso, né? Que o pobre seria capaz de gerir o mercado, né? Então eles começaram a enriquecer e o bancário, o governo começou a enlouquecer, né? Porque eles dependem do pobre, da classe pobre, entendeu? O bancário quanto o governo, entendeu? Aí, o que que acontece? Eles não tá nem aí para você passar fome, não tá nem aí, entendeu? Eles precisam dos impostos,
né? E dos juros absurdos que os bancos pegam, né, de inadimplência do pobre, né? Então, chamar um banqueiro chamado Roberto Campos, na época, em 1967, né? Foi criado Bovespa, tudo, a Bolsa de São Paulo, pá. Ele viu que o pobre estava começando a enriquecer, foi no poder legislativo, né? E convenceu o pessoal lá que o pobre não era capaz de gerir o mercado, entendeu? Não tinha educação financeira para isso. Então, a previdência que era destinada, né, à escravidão na época, que era as empresas de ferroviárias, né, ela passou para o Brasil. Eles trouxeram esse fundo fiscal para todo o Brasil, né? E a partir daquele momento ali, aonde você poderia investir 10 anos da sua vida, né? E ganhar uma aposentadoria violenta, até 10 salários mínimos, que é isso que ganham nos Estados Unidos, na Europa hoje, né? Você vai ver, os Estados Unidos eles ganham 4 salários em dólar, né? Um investidor mesmo, né? Um investidor não, todos são, né? Porque lá é exercido esse decreto, né? Então todo mundo lá aposenta com movimento acionário, né? As únicas pessoas que não se aposentam com movimento acionário nos Estados Unidos e Europa são pessoas inválidas, né? Aposentadoria por invalidez, né? Aí ganha um salário. Mas a maioria das pessoas ganha 4 salários em dólar, que aqui seria 12 salários, que é o normal de 10 anos de investimento de 200, R$ 250, entendeu? Numa empresa boa, né? Porque existem projetos e projetos. Como eu já falei em vídeos, o projeto enriquece, o mercado empobrece. Você nunca compra nada sem estudo, né? Uma coisa indicada, uma coisa estudada, você compra. Mas você não pode chegar no mercado e comprar qualquer coisa, entende? Porque você vai chegar ali, você vai comprar, você não sabe como que está o lado financeiro do projeto, você não sabe como está a dívida, entendeu? Você não sabe se tem risco de falência, entendeu? Então, nunca chegue ali e compre qualquer coisa, né? Estude, veja alguém que saiba ler um portfólio financeiro, né? Então, tem que ser uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, né? Para comprar um projeto, não mercado, comprar qualquer coisa, entendeu? Então, igual eu estava falando, né? Aí foi criado, né? Foi criado, não, foi passado o INSS para o Brasil, né? Que é o Fundo Fiscal. E isso começou a escravidão brasileira, né? Assim, hoje a gente paga 35 anos, né, do INSS, que é a maior arrecadação do governo, né, a maior roubalheira que existe, né? E os bancos é a questão ali do risco de inadimplência, né? Os juros de alto valor, né? Você pega ali um pobre ali, chega no banco para pegar R$ 100.000, né? Para comprar uma casinha aí de 4 cômodos, né? Aí você vai lá pegar R$ 100.000, eles te coloca mais 100 na conta de juros, entendeu? Aí você fala, mas por que esses juros todo? Eles falam que é porque você é pobre. Isso se chama risco de inadimplência, entendeu? O porquê que eles não querem que o pobre enriqueça, entendeu? Então, ali a partir daquele momento, o pobre ele virou escravo tanto do governo quanto do bancário, entendeu? Antes disso, a gente era livre para poder enriquecer, né? Entrar no mercado ali, enriquecer, né? Igual eu já expliquei em outros vídeos, né? O mercado, ele não existe risco, né? O mercado, ele é uma balança, né? É uma balança. Quando o país está estável, né? Tá bom, né? Financeiramente, ele tá ali, ó, preço justo, né? Vou fazer de conta, né? Que igual Magazine Luiza, que eu invisto muito, né?
está ali no mercado, né? R$ 40 a ação, mercado estabilizado, né? Quando o país entra numa crise, né? O ramo varejista, ele depende da taxa Selic, né? Ele é muito dependente da taxa Selic por causa dos empréstimos que eles precisam, que eles vendem para você parcelado e precisam pedir empréstimo para poder repor mercadoria, né? Então tá aqui, ó, R$ 40, né? Quando o mercado entra numa crise, que a inflação dispara, o poder de compra de dinheiro começa a cair, né? O governo tem de aumentar a taxa Selic para poder segurar a inflação, né? Quando aumenta a taxa Selic, a empresa começa a tender para o lado negativo. Se eu tinha aqui 30 milhões na Magazine, agora eu tenho só 15, entendeu? E isso não é que o dinheiro sumiu, né? O dinheiro ele entra para o lado negativo do mercado. Mas isso não é uma perca, como muitos falam. Isso não é uma perca. Isso é uma oportunidade, entende? O mercado brasileiro não existe perca. O mercado brasileiro é uma oportunidade, né? Quando existe uma crise que a balança tende para o lado negativo, você tem 30 milhões ali, aí ficou 15 para o lado negativo e 15 para o lado positivo, né? Esses 15, seu patrimônio foi dividido no meio, certo? Então, você tem a chance de comprar, né, a mesma quantidade de ações na Magazine, né, por 15 milhões. Porque quando ele desceu para o negativo, a empresa barateou, entendeu? Esse tanto, entendeu? Que está negativo. Aí se você vai e compra a mesma quantidade de ação que você tinha antes, né, por 15 milhões, né, quando o mercado ele sair do negativo e voltar, estabilizar, né, que a taxa estiver controlada, tudo direitinho, o mercado voltar ao normal, né, ele voltar lá do negativo para cá, os 15 milhões que eu tinha perdido aqui tá no negativo, ele vai voltar para os 30, né? E as ações que eu comprei nova, a mesma quantidade por 15 milhões, eu vou ganhar mais 15, né? Porque subiu pro preço justo de novo, né? Então agora tem 60 milhões de mercado. Entendeu? Então, não existe risco de perca, existe uma oportunidade quando o mercado desce, você está do lado negativo, de comprar um ativo mais barato. Entendeu? É mais ou menos isso aí. E o igual eu falo para todo mundo, né? O pobre ele tem medo, porque todo mundo fala, não, você vai perder seu dinheiro, que é isso, que é aquilo. No mercado só existe duas oportunidades de perder dinheiro, né? Quando você vende um ativo barato, né, que seria essa oportunidade de compra, né, que você perde um pouco do seu patrimônio ali, que ele vai para o lado negativo, que você está com oportunidade, se você tiver dinheiro na conta ali, comprar um ativo mais barato, você está com medo ali, aquele medo está na sua cabeça, então na hora que você vê o dinheiro indo para o lado negativo, né, você venda aquele ativo ali com o dinheiro para o lado negativo, aí você só vai tirar o que está no lado positivo. Igual, se você tem lá 30 milhões, perdeu 15 milhões, né? Pro lado negativo ali, que tá te dando a oportunidade de você comprar mais barato, né? Aí você simplesmente vai perder os 15 milhões que está na parte de baixo, do lado negativo. Porque você vendeu barato na hora que não era para vender, que o mercado estava baixo. Entendeu? E essa é uma oportunidade de perca. Uma oportunidade não, um risco de perca, né? Você vender um ativo mais barato, que não era para vender, era para você comprar, entendeu? E o outro jeito de perder é você comprar um ativo caro, né? Acima do valor patrimonial, que é o P sobre VP, né? Do ativo, né? O P sobre VP do ativo, ele sempre tem de estar em 1. Você olha no portfólio financeiro, né? Vai estar lá PL, que é o tempo de retorno, P sobre VP, entendeu? O preço do valor patrimonial, dívida bruta, caixa líquido, entendeu? Tudo. O P sobre VP sempre tem de estar em 1, entendeu? Se ele está abaixo de 1, já está descontado. Você pode comprar, vai ficar mais barato. Mas nem sempre o barato é bom.
Você tem de pesquisar a empresa para ver como que está de dívida, para ver como que está de caixa, entendeu? Porque talvez a empresa está barata porque ela está indo mal de verdade, entendeu? Mas talvez é simplesmente um ciclo do mercado, né? Aí você pode